E aí galera do canal Caloi-Cross Extra Light, hoje um programa especial, uma grande honra, entrevista especialíssima com Dudu Dural. Dudu Dural é de Curitiba, um fera na pintura, um profissional que nessa busca de excelência hoje também é uma das referências, assim como o Paleta, em pintura, como Robson também, que eu não conheço, mas sei que ele é fera, ainda um dia vou conhecê-lo. E o Dudu Dural começou a chamar a atenção pelos seus trabalhos, pela sua simplicidade, pela essa busca dele, de chegar ao tom, buscar a tinta, saber como é que faz as técnicas, a coisa dos melhores produtos. E é uma grande honra para o canal estar entrevistando o Dudu Dural. Quero agradecer o Paleta, porque ele que indicou o Dudu Dural durante uma entrevista que hoje já é recorde no canal, já está quase a 900 views. E o Ricardo também, que é um amigo meu de Curitiba, um colaborador do programa, uma pessoa que está montando até uma bolinha extra, né? Tem Extra Light, uma pessoa especial também, top, que falou do Dudu Dural e me deu o contato. Eu conversei com ele, a gente conversou, bateu um papo e achei o Dudu Dural um cara incrível, não só de cabeça, de mentalidade, né, mas a paixão que ele tem do BMX, da Extra Light, da vivência que ele tem sobre isso. Então, ao som de AC/DC, eu faço essa introdução, um clássico do rock, porque a entrevista teve muita alma, muito coração, e eu curto muito AC/DC, mas sou bitomaníaco, né? Mas escolhi essa daí para abrir a entrevista do Dudu Dural. Eu estou aqui no Face dele, mostrando algumas fotos. Um cara incrível, muito fiel com os amigos, muito brother, e faz parte hoje de um grupo que tem um encontro que, na minha opinião, é referência no Brasil. Exemplo de união, exemplo de organização, conceito, e que quem disser assim é impossível fazer um encontro, está errado, porque se Curitiba fez e mostrou que pode fazer o melhor encontro do Brasil, qualquer lugar pode fazer, não menosprezando os outros encontros, porque o da Luz é muito legal. Eu tive lá com o pessoal, e tem o Naldo, tem o Tico, de São Paulo, né, o Encontro da Luz, o Cascão, o Renato, o Grande Mardo, o Grande Careca, que eu tiro o chapéu porque é um cara de uma fidelidade ímpar, né? E tiro o chapéu para todos aí, né, de São Paulo, é galera muito do bem. O Rafa, colecionador também, que eu respeito muito, colabora muito com o canal. E de Santos, uma galera também como o Emerson, o Max, o Gil. Poxa, se eu esqueci algum nome aqui, me perdoem, né? Porque são muitos nomes, é uma galera grande esse meio Extra Light, né? Esse universo aí. E vamos começar com muito orgulho. Tá rolando uma guitarra legal aí. A entrevista com o Dudu Dural, né? Esse curitibano do Paraná, claro, né? E que ama a Light de paixão, vai contar um pouco a sua história com muito orgulho, com muita honra aqui para o canal Caloi-Cross Extra Light. Tá aqui a vista das bikes. Curitiba tem muita Light. Informação do Rafa, né? E aí vamos lá, vamos tocar o pau, vamos ouvir o Dudu Dural. Irmão, tranquilo. Me conhece, meu nome é Carlos Eduardo Dural, mais conhecido aí como Dudu Dural aí. Sou de Curitiba, Paraná. E o Ravi fez uma pergunta que foi como que a Extra Light entrou na minha infância. A Extra Light entrou na minha infância no final da década de 80. Meu irmão tinha uma BMX Pantera.
E eu vi ele saltar aqui nos barrancos aqui perto de casa. E aí foi pegando gosto pela coisa. Afinal, a gente sempre tem uma motivação de alguém, né? E essa motivação foi do meu irmão. E passado esse tempo aí, para resumir um pouco o assunto, né? Senão eu vou ficar 3 dias falando aqui a história da minha vida aqui. E vocês não vão gostar, né? Mas eu gosto de falar sobre o assunto porque, na verdade, esse assunto dá muito assunto. E é legal, e eu gosto de falar sobre isso. E mais ou menos no começo da década de 90, 92 mais preciso, meu irmão já tinha aparecido com bolinha aqui em casa, azul, vermelha, me apareceu com uma Big Light. Quando eu vi aquela bike eu quase chorei. A bike era muito show de bola. Só que como ele trabalhava no centro, era 15 km para ir e 15 para voltar. Porque depois disso ele ia pro colégio também. E ele resolveu vender essa bike porque ele queria comprar uma Caloi 12 na época. 12. E eu fiquei desesperado para arrumar essa grana aí para comprar essa bike. Comecei a cortar grama, ajudar um pouco em casa, ver se minha mãe me dava, mas sempre fomos de família humilde, né, cara? Nunca tivemos dinheiro na época. Meu irmão, final da década de 80, ele andava com uma Pantera. E na época minha mãe falou pra mim, ó, se você passar de ano, eu compro essa bike pra você. E o que aconteceu? A minha mãe não falou nada pra mim, pegou, deu o dinheiro da bike pro meu irmão e meu irmão comprou a outra. Só que na minha cabeça ele tava com as 2 bikes. Foi aí que quando eu passei de ano, minha mãe me deu essa bike pra mim. Falou, a bike é tua. Cara, eu não via a hora de acordar, cara, pegar a bike e sair andar. Não tenho como te descrever assim, criançada, a gente curtia, era outra infância, né? Então era bike ou videogame também na época a gente não tinha, ou era na casa do vizinho jogar um Atari ou coisa assim. E aí começou o gosto pelas light. E aí essa bike ficou parada. Nesse tempo, 94, eu abandonei ela e ela ficou jogada aqui em casa. Aí foi que eu conheci o BMX. Daí a gente começou a andar nas pistas aqui perto de casa, aqui, as pistinhas caseiras. A gente ia também no Parque Barigui, onde tinha uma pista onde teve muitos campeonatos aí que aconteceram aí na década de 80 aí. Em Curitiba, muitos campeonatos. E a gente ia muito lá. Só que aí a década de 80 foi saindo aquele tal do freestyle. E entrando o Flatland e o Street. Foi aí onde que eu comecei a me encaixar. Deixando as bikes de lado, as partes a bike, a light em si, né? Porque na época também já tinha uma restrição da galera que tinha as lights ainda, da época tinha uma galera que tinha light, e tinha os BMX. Então os BMX chamavam os caras que tinham as extra light, as Caloi, dos lighteiros. Eles não gostavam na época. E daí foi assim, daí eu comecei a entrar no BMX, comecei a praticar um pouco de flat. E daí fui pro Street, onde fiquei alguns anos. Onde que andei com um amigo meu aqui de Curitiba, meu vizinho aqui, o Eduardo Walter, o Boa, que já foi pro X Games Rio. E aí começou essa história. E aí foi que quando eu dei um tempo da bike, comecei a trabalhar, né? A gente tem que trabalhar uma hora. Abandonei um pouco a bike, deixei um pouco de lado. E foi aí que eu tentei... comecei a correr atrás de tentar fazer
correr atrás daquilo que a gente gosta, do que faz lembrar a infância, do que momentos felizes da vida da gente, né? E foi aí que eu comecei a trocar umas ideias no grupo, acho que era no Caloi Cross, oficial, que era do Orkut. Foi aí que eu comecei a pesquisar os membros e vi uma galera de Curitiba, e a primeira pessoa que eu achei de Curitiba foi o Cleverson Chimin. E foi aí que a gente começou a trocar umas ideias e tal. Daí nesse tempo eu lembro que extinguiu o Orkut, começou o Facebook. E a gente trocou telefone com o Cleverson Chimin. E volta e meia a gente batia um fio, pô, vamos reunir a galera. E o Cleverson falava pra mim, cara, tô reunindo uma galera bacana aí, cara. Umas 10 pessoas e vamos fazer um encontro no Parque do Barigui. Falei, cara, fechou, cara. Isso foi mais ou menos em 2012. Foi aí que começou. Daí no dia... eu lembro que foi, não lembro o dia exato, mas foi janeiro de 2013. A gente fez o primeiro encontro. O marco, E né? aí, Janeiro de 2013. quando eu cheguei no encontro, parecia que eu já conhecia a galera há muitos anos, assim. E eu conversava com o Cleverson Chimin por telefone, e o resto da galera não conhecia também. Tinha trocado uma ideia com o Omar e tal. E o Omar foi piloto da Caloi Cross. E eu troquei umas ideias com ele também, só por telefone também. Mas às vezes a pessoa também está no dia a dia dela ali, não te dá muita atenção. E nesse dia que eu colei no encontro, eu falei, cara, parecia que eu conhecia todo mundo assim de longa data, assim, parecia que eram meus amigos de infância, porque fui muito bem recebido. Porra, não é querer falar da galera aqui de Curitiba que a gente é forte, é nada, mas o Brasil inteiro, cara, o Brasil inteiro, não vou falar de um estado ou outro. Não só galera especificar, ai, gosta dessa light. Achei legal isso aí que o Dudu tá falando, de não é só Curitiba, né? Claro, Curitiba hoje, ao meu ver, é uma referência do evento, né? De organização e etc. Mas ele fala que não é só Curitiba, é todo o Brasil, né? Envolvido nessa coisa da paixão da Extra Light. E aí vamos continuar, né? Na segunda pergunta, Dudu continua. Vamos lá, Dudu. Os irmãos, pô, é muito bacana, cara, é muito bacana. E daí passou esse tempo e, pô, eu sempre pesquisando ali alguma coisa, tal, sobre as bikes, sobre peça, tal. Até que foi na época do Orkut, eu comecei a pesquisar, daí tinha o grupo, né? E nesse tempo aí eu comecei a achar o pessoal aqui de Curitiba e tal. E daí nessa vez que eu fui na busca, a primeira pessoa que eu conversei, que era aqui de Curitiba e também curtia as bikes em si, todos os tipos de bike, mas também curtia as Extralight, foi o Cleverson Chimin. A gente começou a trocar uma ideia ali pelo Orkut e tal. E a gente chegou até a pegar um telefone um do outro ali. E a gente começou a conversar, a trocar uma ideia e falar sobre peças, sobre bike. E nisso, quando eu ligava para ele, ele falava, pô, vamos tentar reunir a galera, eu tô conversando com o pessoal e tal. E foi indo, cara. Daí a gente começou a bater um fio direto um pro outro, tal. Até que nisso chegou a se acabar o Orkut, não me lembro muito bem na época, acho que acabou. Daí veio o Facebook. E a gente começou a trocar mais ideias ali, começou a juntar uma galerinha. Até que chegou, acho que no final de 2012, a gente resolveu fazer o primeiro encontro. Que na verdade esse encontro foi feito no dia, eu não estou bem lembrado aqui, mas foi em janeiro de 2013. E foi um marco, né, Dudu? E, pô, desse dia pra cá,
estamos vivendo a Extra Light aí, sempre. Até às vezes é um assunto aí para dar briga com a mulher em casa aí. Porque a mulherada meio que não entende, né, cara? Nem todas as mulheres entendem que o homem passa na infância, normalmente brincando com bike, com bola. E a maioria da mulherada não entende, até muita gente aí às vezes deixa de ir no encontro ou alguma coisa assim por fato disso. Mas a gente, né, sempre relembrando a bike e marcando encontro, pelo menos. Isso que o Dudu falou é uma verdade, assim, porque, mas é engraçado, porque assim, realmente quando você vai para não pode generalizar, né? Mas eu já ouvi casos de amigos contando que ele chegou no encontro e a mulher dele falou para ele em casa, você vai lá olhar a bicicletinha, né? E não é bem assim, né? Não é uma bicicletinha, né? É uma Extra Light, hoje uma bicicleta caríssima, a gente sabe disso, né? Não é todo mundo que tem condição de ter, e os que estão tentando ter, a gente dá uma força, colabora, tenta encontrar as pessoas que têm peças mais acessíveis, mas é uma bicicleta muito cara. Então, essa coisa de bicicletinha não é nem pelo valor dela monetário, mas pelo conceito que ela tem à época também. É toda uma coisa do BMX, é um resgate de uma infância, né? Com o tempo, algumas mulheres vão compreendendo isso e até entrando na onda, isso que eu acho legal. Porque eu faço um paralelo assim. Se você abre um guarda-roupa de uma mulher, ela tem uma coleção de salto alto, aquela coleção custou 20 mil reais, por que a gente não pode ter Extra Light, né? Se a mulher paga 3 mil, 4 pau em duas bolsas, ou uma bolsa da Hugo Boss, por que a gente não pode pagar 3 pau, 4 pau numa Light usada, ou 10 mil numa Light na caixa, zero, que hoje não encontra mais? Eu sei de uma só, né, de Santo André, e por que, né? Mas o Dudu colocou isso de uma forma alto astral, sem peso, né? Porque eu vejo que as mulheres que são companheiras, no fundo, depois vão vendo que isso aí não é só uma coisa de bicicletinha, né? Que eu lembro que essa coisa dessa frase que sempre me incomodava, de ex-relacionamentos, etc. Mas é um conceito, não é uma bicicletinha, né? É a Extra Light, né? Com toda a moral. E eu quero elogiar o logo do grupo. O grupo, o Encontro de Curitiba, é tão transado, tão interessante, que eles fizeram uma logomarca na camiseta de uma roda de nylon, né? Que eu achei muito interessante, assim, estilosa, né? E vamos continuar aqui com o Dudu. Eu pedi um café aqui durante a entrevista porque eu gosto de café e Coca-Cola, mas isso não tem nada a ver com o assunto. Vamos lá, o importante é o Dudu, que é o nosso protagonista aqui. Pintei mais uma outra bike que eu tinha, e daí um viu, quem pintou pra você? Não, fui eu, pô, bacana, achei legal, você chegou no tom da bike e tal. Daí eu falei, a intenção é essa mesmo, chegar mais próximo do original. E aí foi, cara, um foi falando pra um, foi falando pro outro e pintei várias bikes aqui. Normalmente eu pinto mais bikes aqui de Curitiba por questão da distância da galera, mas eu não vivo da pintura de bike, né? Eu faço a pintura porque como é que eu posso te falar, descrever? Porque eu gosto da bike, eu gosto de reviver a bike, eu gosto de tornar um sonho da pessoa uma realidade, trazer o quadro meio zoado, uma trinca, alguma coisa assim, e entregar o quadro pintado para a pessoa, adesivado, é a mesma coisa que se estivesse pintando para mim, estivesse realizando o meu sonho. E é legal da pessoa ver o quadro e falar assim, porra, o quadro era uma coisa e agora tá totalmente outra. E é bacana. Eu sempre tô pintando aí. E agora dei uma parada, tive uns problemas meio de saúde aí, tive que dar um time nas pinturas. Mas é legal, pinto mais por hobby, não é uma profissão, não ganho dinheiro disso. E é mais pra
para ajudar a galera aí. Você viu que o Dudu falou, né? Que ele faz uma pintura de seta que pra mim é incrível, né? Porque, ao meu ver, a seta, tanto a 84 vinho quanto a azul, são as pinturas mais difíceis. Porque o tom do azul, o tom do vinho, o degradê ali, o tom daquele branco pérola, a técnica, é uma pintura desafiadora. E ele fez uma pintura dessa, como ele estava contando, né? E o cliente falou, você chegou no tom? E ele respondeu, eu procurei chegar ao máximo que eu poderia. Você vê que ele mesmo, ele poderia ter falado, eu cheguei, pode colocar uma do lado da outra que não vai ter diferença. Não, ele tem essa crítica com ele mesmo, de buscar a excelência, sempre está buscando. E isso do Dudu eu acho incrível, porque eu acho que aquela pessoa que fala que é arrogante ou que se acha já o máximo, já não tem mais o que aprender, né? E o Dudu tem essa coisa de sempre querer aprender mais, né? E ele realmente, cara, chega 99% ali no tom, entendeu? E isso é desafiador, é difícil, chega até a confundir, né? É que eu comento do Paleta também tem muito isso, né? Você confunde, você não sabe qual é o original pela foto, né? Porque eles são especialistas, né? E não se acham, não se consideram assim na questão da vaidade. São simples, são pessoas que são, por isso que são grandes, né? Grandes no que fazem. É um hobby, mas tem tanta paixão que quer realizar o sonho do amigo. Então ele não pensa só nele. Ele lembra do sonho dele e quer realizar o sonho do amigo. Vamos lá, vamos continuar, Dudu. Então, essa parte de pintura aí, parte de pintura, acho que na minha vida ali, acho que entrou desde que eu era pequeno. Estou repetindo o áudio aqui, mas foi legal que desde pequeno ele falava de que quebrava um carrinho, ele tentava consertar, mas eu acho que não estou repetindo o áudio não. Vamos lá. Na época que brincava de carrinho, cara, eu macetava o carrinho e tentava desentortar o carrinho. Sempre gostei um pouco dessa parte aí, trash. E eu sempre pintei bike, as minhas bikes e tal, lixei. Como eu tinha um contato com um vizinho meu aqui que era um latoeiro, então eu sempre estava lá, sempre fui meio curioso assim das coisas, assim, sempre ficava perguntando e tal. E eu sempre ficava vendo ele pintar os carros lá, daí ele começou a me mostrar, ó, você tem que nivelar aqui, você vai lixar ali, você tem que deixar nivelado, você não pode lixar com uma lixa muito grossa. Observação, tem que passar um fundo, tal. E acho que aí, cara, de tanto eu ser meio curioso, eu fui persistindo ali naquilo. Vou falar pra você, já errei muito, ninguém é perfeito, né? E aí foi, cara. Comecei a pintar a primeira, comecei a pintar as minhas bikes. Daí não ficou legal, vou falar pra você, errei várias vezes, nunca consegui chegar no tom. Acabamento, a pintura 84, a pintura tricote, eu acho que é uma das mais difíceis de fazer, de acertar o tom ali. Não tem como fazer um serviço, vamos pintar em cima da